Glórias, vamos dar início ao nosso culto. Já pedindo desculpa mais uma vez pelo horário que está sendo começado. Abra nossa Bíblia no Salmo 100. Salmo número 100. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Pode subir lá na cadeira, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos consagrar, porque nós sabemos que no dia a dia, no corre-corre, nós cometemos pecado e isso fere a santidade do Deus vivo. Senhor, diante da tua presença, Pai, queremos te pedir perdão por nossas falhas, por nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado, meu Deus. Nós nos humilhamos agora, Pai, para que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa sondar o nosso coração, que o Senhor possa esquadrinhar o desígnio do nosso pensamento, que o Senhor possa tirar toda a raiz de amargura, de ódio, rancor, tudo aquilo que tem nos feito mal e que tem ferido a tua santidade. Que o Senhor possa quebrar agora em nome de Jesus Cristo. Nos torna, meu Deus, mais uma vez, nova criatura. Que possamos a cada dia, meu Deus, melhorar, meu Deus, para que possamos estar em santidade e entrar em tua presença, meu Deus. Limpa nossas mãos, purifica o nosso coração, meu Deus. E nos santifica, Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você pediu perdão ao Senhor com sinceridade de coração, o Senhor te perdoa nesta noite, tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer o nome do Senhor. Ele é merecido de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia.
Eu
E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um e eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho que o verdadeiro em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, e mesmo que não aconteça do meu jeito, ensinar a entender como sou imperfeito, somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu encontrar o meu querer, me lembra que sou um adorador.
toda a adoração. Aleluia, vamos continuar adorando ao Senhor. Deus esse louvor não é uma adoração cantada, porque tudo que a letra diz é o que temos que fazer todos os dias, nos humilhar diante do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar adorando. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas do outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado, então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não há
Aleluia, glória a Deus. Nós possamos ter esse coração quebrantado e não sermos hipócritas. Vamos orar para a nossa família, para que Deus possa continuar abençoando, livrando, trazendo libertação solidária aos nossos amados. E você que está aqui, você é um canal de bênção para a sua família. Talvez eles não estejam aqui, mas a tua oração vai alcançar a vida de cada um deles. Senhor, diante da tua presença, nós colocamos a nossa família na oração, Pai. Nós oramos porque, infelizmente, alguns deles não estão aqui, mas nós sabemos que a oração do justo muito corre em seus efeitos. Eu sei que a nossa oração vai alcançar cada um deles, Senhor. Por esse nome de Jesus Cristo, Deus. Alcança cada vida, Senhor, vai tirando, Deus, vai libertando das drogas, das bebidas, da prostituição, dos vícios de jogos, meu Deus. Tudo aquilo que impede ele estar na tua casa, na tua presença, vai libertando do homossexualismo, do lesbianismo, meu Deus. Vai libertando, meu Deus, toda a violência, Senhor. Vai livrando, meu Deus, também do homem sanguinário, Pai. Cobre ele com o teu poder, com a tua unção, Senhor. E alcança cada lar aqui representado, meu Deus do céu. Nós oramos, Pai, pelas autoridades espirituais, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, missionários, diáconos, levitas, intercessores, todo aquele que faz a tua obra, meu Deus, todo aquele que faz acontecer o teu reino, meu Deus. Que o Senhor possa ir removendo cada um deles e vai tirando, meu Deus, toda a tristeza, meu Deus, toda a dor. Vai trazendo a tua cura sobre toda a enfermidade agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós sabemos que nossa família, algumas estão enfermas, e digo também família espiritual, meu Deus. Vai alcançando agora, meu Deus, com o teu poder. Vai trazendo a tua cura, para que em breve eles possam estar aqui na tua casa para te adorar, te exaltar, glorificar o teu santo nome. Vai tirando toda a amargura do coração, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti, que tem afetado nossos familiares, meu Deus. Nós te pedimos, te agradecemos. Nós oramos pelas autoridades, meu Deus, aqui da igreja, o pastor Genilson, o presbítero Cátia, as suas filhas Stephanie e Débora, meu Deus. Corre com o teu sangue, com o teu poder, fortalece. Eles possam, meu Deus, continuar fazendo a tua obra, meu Deus, fazendo a tua vontade. Vai livrando aí de todo o mal, Senhor. Eu oro também pela minha casa, meu Deus, minha família, minha esposa, meu filho. Toma a vida de cada um deles em tuas mãos, dando discernimento, sabedoria. Vai trazendo o livramento e abençoa, meu Deus. Nos dá saúde, nos dá, meu Deus, aquilo que é o desejo do nosso coração, conforme a tua vontade. Que possa se cumprir, meu Deus, se for da tua vontade. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí no que está do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo agora fazer igual aquele povo de aqui, todo mundo agora respira. Preste atenção. Aquele povo que comanda a equipe. Amém? Abra a tua Bíblia lá em João, terceira carta de João, no capítulo 1. Queria agradecer aos líderes do Joias pela oportunidade. É um prazer sempre pregar a palavra do Senhor. Terceira carta de João, capítulo 1. Todo mundo abriu? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma, pois fique sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos
nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impérios que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém? Feche os teus olhos, se consagre agora em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na tua presença mais uma vez, te pedindo, Senhor, vem falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar, Senhor, como instrumento para levar a tua palavra. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Toda carnalidade que é por terra, todo achismo, toda jactância, mas que o teu Santo Espírito venha falar a cada um aqui presente, e a mim primeiramente. Senhor, tira as resistências do coração do teu povo, Senhor. Os achismos, a soberba, e que o Senhor venha colocar, Senhor, atenção à tua palavra, para que possamos sair daqui, para que a tua palavra venha germinar, venha dar frutos, Senhor, que venhamos praticar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A diaconisa, na verdade, né? Ela falou assim, você vai pregar no Joias. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou pregar, né? Eu vou pregar a sequência que o pastor está ministrando, ou o Senhor vai me dar uma outra palavra. Aí eu orei, não está fora da nossa visão, né? Claro, mas não é a sequência que o pastor está ministrando. E o Senhor ministrou no meu coração sobre essa passagem, porque o pastor ministrou essa passagem na minha formatura, né? E enquanto que muita gente ia achar que ele ia falar sobre prosperidade, não, você vai se formar, você vai ser próspera, você vai se formar, você vai ter muito dinheiro. Mas o pastor surpreendeu a muitos e a mim também, né? Como sempre. E ele falou assim, não, como o apóstolo João ele falou para Gaio, seu discípulo, que ele se importava mais que a prosperidade viesse da alma dele do que o dinheiro das riquezas. E eu estava pesquisando sobre Gaio, que foi o discípulo do apóstolo João. Não se fala ao certo da sua origem, né? Mas fala que ele era um gentil que conheceu a palavra do Senhor, e assim como outros gentios, né, que a gente conhece, Timóteo e outros, começaram a ser discipulados, né, pelos apóstolos e começaram a pregar. E se fala muito que Gaio ele foi para a igreja de Éfeso pregar a palavra do Senhor. Só que aqui, diferente do apóstolo Paulo para Timóteo, o apóstolo João ele só, na verdade, ele fala que continue pregando a palavra, continue andando na verdade. Ele fala do zelo, do amor que ele tem pelas pessoas, ele só dá elogios para Gaio. E hoje eu vim falar, né, que está sobre a nossa visão sendo ministrada esse ano, sobre ser discípulo, né, esse é o ano de nós sermos discípulos do Senhor. E hoje o título é o que precisamos fazer para nos tornar um exemplo de discípulo, como foi Gaio. A primeira característica que Gaio tinha aqui, que nós vamos falar, é que ele andava na verdade. Aqui fala o apóstolo João. Amado, sobremodo, aqui no versículo 3 fala, pois fique sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho mais alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. E hoje o primeiro tópico é que precisamos andar na verdade do Senhor para continuarmos sendo um bom discípulo do Senhor. Porque hoje nós temos visto, né, muitas heresias, muitas pessoas acrescentando e tirando da palavra do Senhor. E muitas vezes pessoas que não têm aquela
aquela vontade, aquela força de vontade de estar sempre aprendendo, porque a palavra do Senhor realmente a gente precisa sempre estar estudando, como a palavra do Senhor fala. Precisamos prosseguir, conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu já sei, já li a Bíblia toda, eu já conheço sobre a Bíblia, eu já fiz curso, eu já fiz isso e aquilo. Mas, meu Deus, eu fico impactada com cada vez que a gente lê a palavra. Pode ser o mesmo versículo, o Senhor fala de formas diferentes. E o Senhor nos ministra naquilo que a gente está precisando. Então nós precisamos ser como Gaio. Precisamos continuar buscando o conhecimento da palavra do Senhor. Precisamos ter zelo pela palavra do Senhor. Porque nos dias de hoje existem muitos falsos profetas, existem muitas pessoas que distorcem a palavra do Senhor e muitos estão sendo enganados. Imagine você sendo um cristão, você tem uma fé, você crê naquilo que aquele líder está pregando para você e simplesmente, imagine você chegar no céu lá e Jesus falar: apartai-vos de mim, pois eu não conheço vocês. Porque você está andando numa mentira devido à sua falta de conhecimento de Deus, a palavra do Senhor. Eu estava falando com minha mãe que os judeus eles têm um zelo pela Torá. Claro que eles não reconhecem Jesus Cristo como Messias, mas eles dizem que eles não podem escrever o nome, acho que é Yeshua que ele fala, que na verdade, eu acho que é Yeshua, que é o nome de Deus, né, em hebraico. Eles não podem escrever, eles não podem riscar na Torá, eles não podem, enfim, escrever, falar de forma em vão. E nós estamos andando na verdade, né, conhecemos a palavra e não temos esse zelo pela palavra do Senhor. Ah, não, eu vou no culto, eu vou ouvir o pastor pregar. Isso só não é suficiente. Precisamos ler as Escrituras com a nossa ótica, precisamos que o Espírito Santo venha nos revelar, não só depender de outra pessoa para isso, né? Um guru ou outra pessoa, porque, sim, o pastor e outras lideranças é o nosso mestre, nosso professor que nos ensina. Eu fico sempre impactada pelas revelações que o pastor tem aqui da palavra. Você fala, meu Deus, como é que ele conseguiu, como o Espírito Santo fala com esse homem, como ele conseguiu tirar de uma mensagem que eu falei, meu Deus, como é que ele vai pregar isso aqui? Mas o Espírito Santo, ele revela e a gente vê isso nele, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências. E voltando para a Torá, e tem outras religiões que têm seus livros, né? Que é o seu manual de vida, ele tem totalmente uma cultura voltada para esse livro. A gente vê um zelo tão grande deles e às vezes nós cristãos não temos esse zelo pela palavra do Senhor, como eu falei. E minha mãe mostrou um vídeo, né? De um rapaz que ele, assim, ele fez um garinho, ele achou a Bíblia no lixo. E ele falou, meu Deus, olha para aqui. Como é que vocês deixam a Bíblia dessa forma? Vocês jogam a palavra de Deus fora, vocês rasgam, vocês riscam. Como é que vocês podem fazer isso? Você não tem respeito? E realmente, isso é uma falta de respeito pela palavra do Senhor, porque você nunca viu um judeu colocar a Torá de qualquer forma, né? De jogar fora, enfim. Eu acho que eles queimam a Torá quando não serve mais, enfim, se eu não me engano. E eu falei com minha mãe, esse rapaz, esse gari, né, ele está certo de falar isso. Mas eu não vejo esse zelo para as pessoas praticar a palavra. Tudo bem, a gente tem que ter um zelo por esse livro. A minha Bíblia mesmo está toda acabada aqui. Foi minha mãe que me deu a Bíblia de estudo, eu gosto do Estevão. É porque essa Bíblia é muito boa para estudar. E passou para a Isabelle. Eu não consigo me desvencilhar dessa Bíblia porque ela é muito boa. Mas assim, será que nós temos o mesmo zelo, não só de proteger essas folhas e de não colocar no chão e de não rasgar? A gente tem o mesmo zelo de praticar essa palavra, de colocar isso como primeiro na nossa vida? Ou a gente busca opiniões de outras pessoas, de um amigo, de pessoas até de outra religião? Então a gente tem que ter o zelo de duas formas, tanto protegendo esse livro, como praticando essa verdade na nossa vida. Então nós precisamos ser como Gaio, ter essa característica para que todos possam ver que nós andamos
andamos na verdade. E porque precisamos também saber conhecer a palavra de Deus. Para pregar também, precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Não estou pregando muito, né, no evangelismo aqui da igreja, mas quando às vezes eu sou bombardeada no meu trabalho, acho que todo mundo, né, como cristão, é bombardeado assim no trabalho de perguntas de pessoas de outras religiões perguntando: por que você faz jejum? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Aí eu sempre digo: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, porque essa mulher está perguntando tanta coisa. Só que assim, isso é para testar o quanto nós estamos conhecendo aquilo que nós falamos que andamos, né? Será que a gente conhece mesmo? Aí Deus sempre coloca uma pessoa ou crente ou descrente, né? Para perguntar e até mesmo para você falar do Evangelho, do amor de Deus. E tem uma senhora também, é engraçada. Essa senhora é engraçada, eu atendo ela já faz um ano, né? E ela é cristã, né? Ela tem 70 e poucos anos, eu não me lembro muito a idade dela. Só que ela não está podendo ir para a igreja e tal, as irmãs visitam ela. Mas ela, todo atendimento, ela pede para orar, né? Aí depois ela fala: você acha que deve guardar o sábado ou não? Todo atendimento é uma pergunta diferente. Eu fico: meu Deus do céu, eu tenho que vir aqui, né? Eu tenho que realmente estudar a palavra, né? Todo dia eu tenho que vir aqui, meu Deus. Aí, todo atendimento a essa mulher. E ela é cristã, ela é da Assembleia há muito tempo, assim. E tem coisa que eu vejo que ela não tem uma certeza, sabe? E eu fico: meu Deus, para você ver qual a importância de a gente estudar a Bíblia. Não é só uma, como é que a gente fala? Uma liturgia, né? E a gente fazer aquilo, abrir, tem gente que faz devocional, é só pela manhã, é só pela noite. Meu irmão, não importa. Se é com livro de devocional, se é só a Bíblia, se você precisa de um caderno para escrever, não importa. Lê a palavra do Senhor. Se você lê no ônibus, tem gente que fala que tem que ser um momento, né, que você não pode fazer nada. Meu irmão, se você está sem tempo, leia no ônibus, entendeu? Leia em qualquer lugar que você puder, porque nós precisamos entender e conhecer a Deus para que a gente possa andar na verdade e para fazer com que outras pessoas também andem na verdade. A gente precisa conhecer a palavra do Senhor. E o segundo tópico é que precisamos dar testemunho da verdade. Aqui na palavra fala, os quais perante a igreja, a própria igreja reconheceu, deram testemunho do teu amor. Então, peraí, eu falei errado. Pois fiquei sobremodo alegre pela verdade, como tu andas na verdade. Então, ele ficou sabendo, o apóstolo João ficou sabendo que Gaio estava andando na verdade. Com certeza as pessoas notaram isso e falaram para ele. Então a gente precisa ser um testemunho vivo, como fala aquela música, uma carta viva, né? Às vezes a pessoa nunca vai entrar nem na igreja, mas você vai ser um meio, um canal para que as pessoas cheguem até Cristo, recebam a Cristo como o Senhor Salvador da sua vida. Porque, gente, tem tanto crente que eu fico assim: não é possível não. 10, 20, 30 anos. Eu sei que a gente tem muitos pecados que não conseguimos vencer, que é difícil, que caímos, levantamos, caímos, levantamos. Pedimos perdão e voltamos de novo. Mas tem gente que é nítido. Assim como tem um testemunho, que tem aqueles que dão testemunho da verdade, da palavra, tem aqueles que dão testemunho totalmente ao contrário, porque faz tudo aquilo que a Bíblia não prega. E às vezes a pessoa tem aquele checklist, né, que fala, tem aquele, como é que fala? Tem toda uma aparência de crente, né? Eu não gosto muito de falar de roupa, porque cada um tem a sua forma de vestir, cada igreja tem sua doutrina, mas aquela pessoa tem toda a característica de crente, mas nas atitudes ela até fala sobre Cristo, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor para tudo, mas as atitudes realmente não são atitudes de um cristão. E eu falo isso muito mais lá fora do que aqui dentro, como a gente já conhece, né? Que, como fala
falo, né? Eu sempre aprendi isso com os pastores, eles sempre falavam, é muito fácil ser crente dentro da igreja, e realmente é. Né? A gente pode se fantasiar, né? Mas lá fora é que o bicho pega, porque lá fora as tentações virão, as pessoas nos odiarão por causa do nome do Senhor. As pessoas vai nos induzir, como Saul foi induzido pelo povo a praticar aquilo que era errado, aquilo que Deus determinou que não era para ele fazer, que era para esperar o profeta Samuel para ofertar, né, para ele, mas ele não, ele queria ser bem visto pelas pessoas, ele queria ser aplaudido pelo povo, né, ele preferiu isso. E isso acontece todos os dias. E precisamos, né, ter cuidado para que a gente se coloque, não só nas nossas vestes, que é importante, mas se coloque com as nossas atitudes de verdadeiro discípulo do Senhor, que anda segundo a palavra do Senhor. Porque eu até coloquei aqui, né, um versículo que é muito usado, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Gente, isso é muito sério, viu? A todo tempo tem pessoas olhando, e tem mesmo, porque eu já ouvi, acho que você já ouviu. Eu ser crente, passei com esse daí, que mente, que trai, que rouba. Gente, não tem como você pregar, a pessoa fica fechada com a pregação do Evangelho. Quando a gente vai evangelizar, sempre tem uma pessoa que fala, eu era da igreja, mas fizeram isso comigo. Ou eu vi pessoas fazendo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. E isso me afastou. Claro que tem pessoas que ficam fracas na fé, mas o testemunho do irmão pode fazer com que a pessoa saia da presença do Senhor. Isso é sério. Imagine o sangue, né, que as pessoas estarão nas mãos perante o Senhor, porque ela vai dar conta. Ela vai dar conta perante o Senhor no grande dia. E precisamos ser como Gai, ser um bom discípulo. Abra lá em Filipenses 3:5. Todas as dicas eles disseram que eles enterram a Torá no cemitério, botam em um aposento no espaço. Tem que estar jogando fora. Isso que é de respeito. Todos abriram? Diz assim. Aqui está falando do apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Eu amo essa passagem porque o apóstolo Paulo, ele chega e fala, né, que ele tinha tudo, né? Ele não precisava nem ser um apóstolo de Cristo, porque assim, na vida passada dele, ele era fariseu de fariseu. Ele então tinha um conhecimento, né, espetacular do que aquilo que era a lei, do que aquilo era a Torá. Ele diz ainda que ele era circuncidado no 8º dia, não demorou muito para ser circuncidado. Ele não demorou muito não, foi circuncidado rápido. Ele era fariseu, com certeza ele guardava o sábado, com certeza ele entregava todas as ofertas que precisavam ser entregues nos dias certos. E ele tinha uma vida corretíssima aos olhos dele. Aos olhos do mundo, ele era uma pessoa que não tinha nada para ser colocado como errado. Mas ele não tinha Cristo, ele não tinha o principal, a fé em Cristo Jesus. E a partir do momento que ele tem encontro
enxergar a Cristo. E teve sua vida totalmente transformada, ele foi convencido. Ele começou a achar tudo aquilo que ele tinha como refúgio, como nada, ou como em outras traduções, como esterco, né? Como nada mesmo. Porque pelo que ele tinha, ele acabou de conhecer sobre Cristo. A partir do momento que ele conhece a Cristo, todas as coisas é como nada. E eu já vi isso como testemunho de várias pessoas, né? Ex-bruxos, pessoas filósofas como aquele Augusto Cury, que é um dos maiores filósofos daqui do Brasil, que era ateu e que vivia pesquisando contra Cristo e depois se converteu. Para você ver o que é o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento da verdade verdadeiramente quebra todas as ideologias, quebra todas as convicções que nós temos. E isso é verdade, porque a partir do momento que nós temos um óculos que é chamado de cosmovisão cristã, tudo a gente passa a ver a partir da luz de Cristo. Então, a partir do momento que nós assistimos um filme, mesmo que não seja cristão, eu estava falando isso com minha mãe. Minha mãe, eu estou vendo isso, eu estou vendo como se fosse Jesus Cristo. E é verdade, a gente tem um óculos diferente. As coisas que acontecem ao nosso redor, a gente fala, antigamente a gente poderia achar que era o destino ou outras coisas, mas agora a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que tudo faz parte do propósito de Deus. Então a gente começa a enxergar a nossa vida a partir da luz de Cristo, que é a palavra do Senhor. Então, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele verdadeiramente se tornou um testemunho da verdade. Porque ele tem uma passagem que ele fala: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. E tudo aquilo que ele passou, que ele foi machucado, foi humilhado, tudo por amor a Cristo. E ele se sentia honrado por isso. Então nós precisamos ser igual ao apóstolo Paulo. Todas as nossas convicções antigas, ideologias, tudo aquilo que nós achávamos que é certo, até culturalmente que nossos pais nos ensinaram. Ah não, meu filho, com ferro fere, com ferro será ferido, é olho por olho, dente por dente. Tudo isso, algumas coisas, a gente precisa verdadeiramente mudar e ver com a ótica de Cristo. Entender a verdade que é a palavra do Senhor e praticar essa verdade. Em terceiro lugar, para que possamos nos tornar um bom exemplo de discípulo, nós precisamos, volte lá em 3 João, nós precisamos dar testemunho do amor de Deus. Eu vou relembrar vocês aqui o que o apóstolo João fala sobre o seu discípulo Gaio. Ele fala: os quais perante, versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E pule para o versículo 7, que fala assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O apóstolo Gaio era conhecido também pelo amor. Ele deveria ter sido mesmo, porque ele é discípulo do apóstolo João, que é o apóstolo do amor. Então, até isso, ele extraiu do seu mestre. E as pessoas, a própria igreja falou: não, esse rapaz ele tem um amor até mesmo pelos gentios, porque a gente sabe que no início da igreja teve uma guerra muito grande. Até o apóstolo Pedro não queria pregar para os gentios, porque achavam eles impuros. Ele se achava melhor, né, por ser hebreu, judeu. Ele se achava melhor do que os gentios. Só que depois Cristo fala para o apóstolo Pedro pregar também para os gentios, como o apóstolo Paulo e os outros também. E aqui fala sobre isso, que o discípulo Gaio, ele não rejeitava, ele não falava: esse aqui é melhor do que esse aqui tem um cargo, tem que ser tratado melhor do que aquele. Não, ele tratava todos iguais. Aqueles que são novatos na fé, neófitos, ele trazia para perto, com certeza, trazendo para os dias de hoje o que nós devemos praticar.
ajudar, discipular os neófitos na fé, não tratar aquele que tem um cargo maior, melhor do que aquele irmãozinho que está chegando, como o pastor até fala aqui, que o caminho da unção daqui da igreja é a humilhação. Então, como é que nós vamos discipular, ser discipuladores, né? Ser mestres, se nós não tratamos as pessoas de forma igual? Nós temos essas questões de partidarismo. Então, nós precisamos ter esse amor que teve o discípulo Gaio. E eu estava lembrando também em casa um dos versículos que eu sempre falo, né? Que tem gente que é de algumas igrejas que fala muito, não, o verdadeiro cristão, não é mais adventista que fala isso, é aquele que guarda o sábado. Eu até me bati com uma moça aí, que ela disse que fazia tudo da lei, por isso que a igreja adventista era a igreja que salvava. As outras igrejas eram heresias, né? Aí eu falei, é verdade? Você faz tudo mesmo de guardar o sábado e tudo? E eu falei com ela, e essa roupa aí que você está usando? Eu acho que está meio misturada, né? Não é só um tecido. Geralmente a nossa roupa hoje em dia não é só um tecido, né? E é um dos mandamentos da lei, lá do Velho Testamento. E aí ela ficou meio assim. E eu falei com ela, você sabe, né? Que Jesus Cristo trouxe uma nova lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso se resume em toda a lei. A graça nos trouxe isso. Resumiu pra gente, para que você quer voltar para lá, minha irmã? Mas enfim, né? Cada um tem sua doutrina. Mas a gente precisa entender que o amor é o vínculo da perfeição. Tudo na Bíblia se inicia no amor e termina no amor. A Bíblia se inicia com a criação do homem. Claro, o homem cai, mas ele se reconcilia, tem a reconciliação com Deus depois. E no final tem o amor de Deus voltando para buscar a sua noiva. Então, todas as passagens é demonstrado o amor de Deus, até mesmo quando Deus, né, o pastor fala muito isso, até mesmo quando Deus mandar o homem para o inferno, Ele vai continuar amando aquela criação, porque Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para morrer no lugar, para pagar pelo pecado que era nosso. E quando a gente entende isso, a gente precisa praticar isso. E muitas vezes as pessoas falam, eu te amo, eu te amo, eu te amo, com palavras. Mas eu tenho uma dificuldade de falar eu te amo com palavras. Mas eu prefiro não, é o meu jeito, né? Cada um tem seu jeito. Tem gente que fala, é muito de falar. Não acho isso errado. Mas a gente precisa também praticar o amor de Deus. Com ação, porque o amor é uma atitude que precisamos tomar. Primeiramente com Deus e com o nosso próximo. E eu quero que vocês abram lá em 1 João. Rapidinho. 4. Todos abriram? Diz assim. Peraí. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se falamos que amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, e na verdade nós não amamos nada, né? Se a gente não praticar esse amor, a gente está sendo mentiroso, porque a gente também não ama a Deus. As pessoas não amam a Deus, e trata seu irmão como nada. Não ama a Deus de coisa nenhuma, é um mentiroso perante os olhos do Senhor. Então nós precisamos praticar o amor de Deus, como foi ministrado um tempo atrás.
O amor de Deus é totalmente diferente, é o amor ágape. E é muito difícil de praticar esse amor, porque muitas vezes precisamos negar as nossas vontades, negar o nosso eu, muitas vezes nos diminuir para amar aquele outro irmão, aquele semelhante. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes a gente tem que pedir perdão, sendo que você não teve culpa de nada? Várias vezes, né? Até aquele que não é irmão. O pior é isso, que até aquele que está errado, a gente precisa muitas vezes pedir perdão, conviver, amar e dar mais uma chance, e andar mais uma milha, como minha mãe fala, andar mais uma milha, e mais uma milha, e suportar mais um pouco, e suportar, e perdoar. 70 vezes 7, às vezes 70 vezes 7 acaba, né? Mas tem que continuar perdoando. Oh, Senhor. E o quarto tópico, para que a gente possa ser um bom exemplo de discípulo como Gaio, precisamos praticar a hospitalidade. Meu Deus, esse tópico falou muito comigo, porque eu não tenho costume de praticar hospitalidade. Todo mundo sabe que é hospitalidade, né? É você acolher uma pessoa dentro da sua casa, dar um copo de água, dar uma comida, a pessoa às vezes dorme lá, pessoa que você acabou de conhecer, ou uma pessoa que você conhece e às vezes está sem um lugar para dormir, um missionário, um evangelista, uma pessoa que está morando na rua. Quem é que vai dar, gente, nos dias de hoje? Minha mãe falou, quem é que vai dar nos dias de hoje uma acolhida para uma pessoa que você não conhece? Aí eu falei, minha mãe está na palavra, né? É difícil, tem que orar muito, meu Deus me protege. E dá acolhida, porque está na palavra, é um princípio da palavra. E aqui fala que de Diótrefes, eu não vou ler de novo, mas Diótrefes era um dos membros da igreja de Éfeso. E ele se achava, né? Ele falou aqui, gentil não entra não, vambora, passa. Ele queria escolher quem entrava na igreja e quem não participava da comunhão. E aqui fala, né, que ele falava palavras maliciosas para esses irmãos. Zero amor, Diótrefes tinha. Mas ao contrário de Diótrefes, o apóstolo Gaio ficou conhecido pelo seu amor e pela sua acolhida. Venha, gentios, eu vou te ajudar, eu vou te discipular, com certeza. E precisamos, é difícil, viu? Precisamos praticar a hospitalidade. Que o Senhor nos dê graça, né? Porque é difícil no dia de hoje. Infelizmente, o amor de muitos está se esfriando, né? Mas nosso amor não pode se esfriar. Principalmente por uma pessoa que está passando necessidade. Às vezes você conhece um vizinho que perdeu o celular, que precisa, ou até mesmo precisa de um pão que você tiver, um almoço que você tiver. Isso já é praticar hospitalidade. Não precisa também você colocar qualquer pessoa dentro de casa, né? Para depois não dizer que a culpa é minha, aí está entrando qualquer pessoa. Mas você pode oferecer um alimento para essa pessoa, já é um começo. Eu via isso muito na minha avó. Minha mãe conta as histórias. Minha avó, por parte de mãe, ela nunca foi cristã, ela sempre foi católica e da religião de Candomblé, né? E eu nunca vi uma pessoa que praticou tanta hospitalidade como ela. Ela tinha uma casa, minha mãe conta, ela tinha uma casa cheia de mulheres, só tinha um homem, porque ela foi viúva muito cedo e tinha muitos filhos. E aí ela não vai dormir aqui não, que tem muita mulher, mas você chegava uma pessoa assim, pedindo comida, você vai tomar um banho, eu vou te dar uma comida. E uma pessoa simples, minha avó sempre foi simples, ela passou por necessidade, por conta que ficou viúva muito cedo do meu avô. Mas pense numa pessoa que não é cristã e sempre, até os dias de hoje ela faz isso. Pode aparecer qualquer mendigo lá. Ela vai dar um pão, ela vai deixar até tomar um banho, passar um tempinho lá. Dormir não, porque a maioria é mulher. Mas isso me ensina muito a gente, que a gente fala, não, a gente é servo do Senhor, nós somos crentes, nós andamos como crentes, nos vestimos, dando testemunhos, praticamos até o amor. Mas quando chega na hospitalidade, aí fica difícil. Então, é isso, a gente precisa verdadeiramente ter esse posicionamento, né? Outra
pessoa também que falou isso, eu fiquei, meu Deus, me ensina a ser assim também. Porque a gente precisa, quando a gente lê a Bíblia, isso aqui é um espelho. A gente tem que olhar e falar, isso aqui eu não tenho. A gente precisa ser sincero com Deus, isso aqui eu ainda não tenho. E verdadeiramente, isso aí, a hospitalidade, para mim é mais difícil. E essa senhora, né, a do atendimento de fisioterapia, ela conta uma história, né, ela sempre foi cristã. Ela falou que ficou viúva cedo. E tem uma época que ela falou assim, oxi, tinha gente, minha sobrinha, um bocado de gente, até que eu não conheço, um irmão lá do trabalho. Eu falava, ó irmã, se você quiser, você pegou a casa? Se você quiser, pode ir pra minha casa. Agora eu sou uma mulher viúva, eu quero que você tranque o quarto. Tipo, ela tinha todas as regras, né? Tipo, ele passava mais tempo na rua. Mas ele comia, tomava banho lá e dormia só. E outras pessoas, mulheres que perderam suas casas e tudo mais, ela dava acolhida a todo mundo. Ela contando as histórias, eu falei, meu Deus, que coragem é essa, viu? Mas eu praticava e quando chega qualquer pessoa aqui, eu vou dar uma comida, eu vou dar um prato de comida, eu vou com dinheiro. Ela disse, eu já emprestei todo o meu cartão. A pessoa chegava lá. Não tem coragem não, é. Tem coisa que eu fico assim, meu Deus, a pessoa é muito amor, viu? Você é muito transformada. Ela prestava cartão assim pra pessoa, a pessoa não pagava não. E ela, deixa pra lá, esquece. Deus vai me ajudar. E realmente Deus supria ela. Enfim, é uma pessoa que tem facilidade. E você vê isso em tantas outras religiões também. Pessoas do candomblé, pessoas do espiritismo, que a gente às vezes se julga até melhor que ele. Eu conheço a palavra, sou melhor que ele. Mas eles praticam tanta coisa que a gente não pratica, que às vezes me dá até vergonha dizer que eu sou cristã. Porque assim, eles têm um amor para o próximo, que às vezes eu não encontro isso muito na gente. E eu falo assim, meu Deus, nos ensina a andar nessa verdade, nos ensina a sermos testemunhas, as pessoas verem essa verdade, mas nos ensina também a praticar o amor e a hospitalidade para com o nosso próximo. E é isso, gente. Eu até botei um versículo aqui que fundamenta isso que eu acabei de falar, que está na Bíblia, como o pastor já ministrou. A hospitalidade está na Bíblia. Não se esqueça da hospitalidade. Pois alguns, praticando sem saber, ajudaram até a anjos sem saber. Imagine, você está negando um pão, às vezes uma moedinha no ônibus para uma pessoa, a pessoa chega na sua casa, você não dá uma comida, e é um anjo ali que você estava ajudando, como aconteceu com o Ló. Isso é sério. A gente esquece essas coisas, né? Mas assim, por isso que é bom a gente conhecer a palavra do Senhor e estar sempre lendo, né? Sempre estudando a palavra do Senhor, porque para a gente lembrar dos versículos, não é só, entendeu? A gente, eu li a Bíblia toda. Não, é conhecer mesmo, de lembrar nos momentos difíceis, nos momentos bons, a gente ter uma resposta, a gente lembrar daquele versículo, está na tábua do nosso coração. É uma verdade, sabe? A gente enxerga, como eu falei, aquele óculos, a gente enxerga mediante a ótica da palavra do Senhor. Esse conhecimento literalmente é uma verdade para a minha vida. Eu não sigo tal filosofia, tal meu achismo. Hoje eu sigo, aí tem gente que fala assim, hoje eu sigo aqui, esse versículo aqui eu gosto, eu vou seguir esse, mas esse aqui, não vou seguir não. Tipo, escolhe os versículos, vai escolhendo os versículos que vai obedecendo ou não. E a palavra do Senhor é isso, ela é viva e ela é eficaz. É eficaz porque serve para tudo na nossa vida. E viva porque mediante os séculos, as eras, ela continua sendo importante para o homem, sendo importante para nossas vidas. Amém? Fique de pé para a gente orar. Feche os teus olhos, se consagre, lembre dessa palavra, lembre dos tópicos que venham falar o seu coração, que você venha sair daqui para praticar essa palavra.
Meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que nos ministrou, que nos mostrou, Senhor, aquilo que precisamos ser ainda transformados. Meu Deus, que a Tua palavra seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a andar nessa verdade, a ter novos posicionamentos, Senhor, a mudar nossas atitudes antigas, a ser verdadeiramente uma nova criatura. Meu Deus, nos convence, Pai, daquilo que precisamos mudar, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos ajuda, Senhor, a praticar. Meu Deus, que o Teu povo seja testemunho dessa verdade onde quer que vá, Senhor. Possa levar a Tua palavra em suas vidas, em suas atitudes, da forma de se vestir, de falar, de andar. Que as pessoas possam ver o resplandecer, Pai, de Ti em cada um, Pai, aqui presente. Nos ajuda. Te pedimos, Senhor, nos dá esse amor, Pai, o amor ao próximo, para que possamos amar todos de forma igual, para que não façamos, Senhor, partidarismos, para que não achamos, Pai, algumas pessoas melhores que outras, para que possamos ter o Teu amor ágape. Nos ajuda, meu Deus, também a ter esse sentimento de ser uma pessoa que pratica a hospitalidade, Pai, ajudar as pessoas que necessitam, a dar um alimento, a dar uma roupa. Senhor, nos ajuda a ter esse sentimento, meu Deus. Tira as resistências do nosso coração, que venhamos sair daqui para praticar a Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Também colocamos, Senhor, cada um dos pedidos dos Teus servos na Tua presença, cada oferta, cada voto, cada dízimo. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada mão, Pai. Que venha prosperar o Teu povo, venha repreender, Senhor, todo o mal. Venha dar estratégias para o Teu povo prosperar e ajudar outras pessoas. Desde já nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Pai, recolheu, não recolhe não, né? Dizem essas coisas? Obrigada. Amém? Levante a tua mão, declare assim: eu saio daqui, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais, que vem do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre ti, Ele derrame as bênçãos sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Saia daqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.